Enfim, vamos falar sobre Dogecoin, certo? Dogecoin, pessoal, é a mesma história. Criptomoeda que sofreu pump. Criptomoeda que sofreu pump. Olha só como o Dogecoin está num canal feio de queda. Eu já havia falado um pouco sobre isso com vocês. Olha, esse canal aqui ia ser mal traçado. Deixa eu traçar de novo aqui. Esse canal aqui de queda, show, ele continua a ser respeitado. Talvez possa ser rompido agora, talvez, duvido, né? Mas talvez possa ser rompido. Enquanto esse topo aqui, olha só, enquanto o mercado não rompe esse topo, eu acho difícil a Dogecoin começar a se valorizar. Para ser sincero, eu acho que Dogecoin vai cair. Eu acho que ela vai cair. Tá bom? Acho que ela vai cair. Vamos traçar Fibonacci para a gente conseguir ter uma noção. Se eu traço o Fibo dessa máxima aqui, tá bom? O último candle azul. O primeiro candle azul antes dessa aceleração de queda, até o último candle azul, né? Até o último candle azul, né? Que não, tô falando errado. O primeiro candle azul antes da aceleração de queda e o primeiro candle azul, né? Depois da aceleração de queda, eu vejo que o preço que Dogecoin está procurando atingir nesse momento é esse aqui embaixo, de 0,03 cêntimos de dólar. E o Dogecoin pode até atingir esse segundo alvo aqui, que é de 1 cêntimo de dólar. Tá bom? Ele pode simplesmente atingir esse alvo. Entendeu? E se eu tento até procurar confluências, olha só, eu tenho confluências nas duas regiões. Eu acho que Dogecoin vem buscar essas regiões aqui de preço, pessoal. Mas para não falar só acho, deixa eu tentar buscar mais informações. Vou ocultar aqui. Deixa eu tentar buscar mais informações lá no gráfico de 4 horas. A consolidação de preço com certeza vai cair. Vocês sabem, né? Eu já falei isso com vocês várias vezes. Quando o preço consolida, o que ele faz? As corretoras market makers, os fundos estão fazendo. Vão fazer que fundo duplo, e olha só, ele já está aqui, o nosso fundo duplo lindo, lindo, lindo. Para quê? Para a galera dizer, fundo duplo, vou começar a comprar, né? Não é isso que a maior parte dos traders de retalho fazem? Fundo duplo começa a comprar, porque viu fundo duplo. Dogecoin com certeza vem tocar aqui em menos 27, no mínimo, vem tocar menos 27, que é a 0,03 cêntimos de dólar, tá bom? Fundo duplo, quem comprou, possivelmente daqui a pouco vai ser estopado, enquanto o preço não romper essa estrutura aqui de queda, que é o último topo que deu origem ao último fundo, enquanto o preço não conseguir romper essa região aqui e fechar acima, totalmente possível. Ainda mais com esse fundo duplo, só reforça a minha ideia, tá bom? Só reforça a minha ideia de que de fato o preço vai cair, certo? Isso daqui eu acredito que o preço provavelmente vai fazer que um falso rompimento para alta. Por quê? Ele não fez fundo duplo aqui. O que a galera faz quando vê fundo duplo? Compra, né? Então ele faz um falso rompimento para alta. O candle não fecha acima dessa estrutura de queda. Dessa estrutura aqui de queda, o candle não fecha. Ele vem fechar abaixo ainda assim. E ele confirma o que agora? Confirma um topo duplo. Para o pessoal fazer o quê? Começar a vender, né? E o pessoal começa a vender. E agora o que o preço faz? O preço vem, estopa quem comprou aqui no fundo duplo. O preço vem, estopa esse pessoal todo, vem tocar 127 e depois vem estopar quem comprou também aqui em cima e não fechou a operação. O preço estopa também esse pessoal que vendeu aqui em cima, aliás, né? Se eu comprou aqui, o preço vai lá para cima, dá você esperança, faz topo duplo, volta, estopa quem está comprado, depois realmente pega o seu custo lá para cima, estopando também quem está vendido. Esse é um cenário bastante possível. Por que eu digo isso? Porque isso acontece comigo praticamente todos os dias quando eu estou operando Forex, tá bom? Quando eu estou operando Forex, basicamente isso acontece todos os dias. Todos os dias o preço faz esse tipo de manipulação. Faz fundo duplo, faz topo duplo, vai lá para cima, faz um falso rompimento, né? Faz topo duplo lá para a galera que tá pensando em vender. A galera vende, põe stop acima do topo duplo, vem estopar a galera que comprou no fundo duplo e depois vai estopar a galera que tá, né, que comprou lá, que vendeu lá no topo duplo, tá bom? Yannick, eu tô pensando mesmo em fazer isso, Eu falei com um cara lá no Instagram, que ele também eu acho que ele é inscrito aqui do canal, ele até me incentivou a fazer isso, ele me deu muita força, para ser sincero. Então foi um cara muito top, né? E a galera de vez em quando envia umas mensagens lá no Instagram motivando e tal mesmo. Ele me disse que eu até deveria investir mais no meu canal e pá, entendeu? Mas eu ainda tô pensando nessas coisas. É que
operar e gerir um canal do YouTube ao mesmo tempo, pessoal, não é nada, mas nada fácil. Não é fácil. Simplesmente não é fácil. Por isso que eu decidi agora, eu faço live, eu passo conteúdo ao vivo para vocês e depois corto as lives e posto os cortes das lives, porque assim fica muito mais fácil para mim, entendeu?